Amados, hoje nós vamos meditar no Salmo 89. O Salmo 89 tanto é classificado por alguns como um salmo real, como por muitos outros também como um salmo de lamento. A verdade é que há vários salmos nas Escrituras que é difícil você estabelecer rigidamente uma classificação para eles. Se é um salmo de ação de graça, se é um salmo de lamento, se é um salmo real, porque muitas vezes esses tipos de salmos estão misturados, eles são mistos. E aqui nós temos um salmo, que é sim um salmo real, mas também um salmo fundamentalmente de lamento diante da ausência do rei. Esse salmo expressa o lamento ao Senhor, porque o rei prometido está ausente. E a Bíblia, irmãos, mostra para a gente que é o próprio Senhor quem nos ensina a orar. Então nós precisamos de textos da Escritura nos ensinando a orar, como nós temos a oração do Pai Nosso, onde o Senhor Jesus nos ensina a orar. E os salmos também são formas do Senhor Jesus Cristo nos ensinar a orar também. É por isso que o Espírito de Cristo inspirou essas orações que nós temos na Escritura, para que nós possamos aprender a orar com Ele. É por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele diz que nós temos o Espírito do Filho, o Espírito do Filho nos faz orar como Ele, Abba, Pai. Nós oramos com as palavras do próprio Filho dirigidas ao Pai. É por isso que o Bonhoeffer, como eu já citei num sermão anterior, ele afirma que a única maneira de nós aprendermos a orar é orar com Jesus Cristo. É a única forma de nós aprendermos a orar. E também é a única forma de termos a nossa oração ouvida pelo Senhor. Porque o Senhor Deus só ouve a oração do seu Filho. É por isso que Ele é o nosso mediador. Ele só ouve a oração que é feita em nome dEle. Ou seja, a autoridade dEle, a mediação dEle. Então nós precisamos orar com Jesus, porque somente em Jesus nós podemos orar e com Ele também nós seremos ouvidos. E as orações de lamento, os salmos de lamento nos ensinam a lamentar diante das catástrofes, diante das adversidades da vida. E ensina-nos a orar e lamentar com as próprias palavras do Senhor. E hoje, irmãos, então nós vamos meditar nesse Salmo 89. É um salmo longo, e nós vamos fazer a leitura desse salmo de forma alternada, mas não da forma alternada como nós estamos acostumados. Comumente a gente alterna os versículos. Mas uma das características da poesia hebraica é não a poesia por meio de rimas, como nós temos na nossa cultura, mas é uma poesia por meio de contrastes de ideias, ou somas de linhas. Então uma linha normalmente repete a segunda linha repete a primeira linha, com uma ideia, com palavras semelhantes, às vezes com imagens. E eu gostaria então hoje da gente fazer uma leitura diferente do que nós estamos acostumados. E na projeção nós vamos ter o texto todo do Salmo projetado, e eu vou ler sempre a primeira parte do Salmo, que vai estar em branco aí no slide, e os irmãos vão responder lendo a segunda parte do texto que está em amarelo ou laranja. Ok? Entenderam? Então nós vamos fazer essa leitura conforme está o texto em hebraico, e é uma forma da gente provar um pouco do sabor da poesia hebraica, prestando atenção nessas ideias, nessas linhas que se somam, que se repetem, algumas vezes que se completam no texto. Ok? Então eu começarei a leitura, lerei as linhas em branco e os irmãos lerão as linhas em amarelo. Hoje nós vamos usar o texto da Nova Almeida atualizada, ok? É um texto que permite uma leitura mais fluida para a gente, e também por causa de outras questões textuais aqui também. Bom? Diz assim então a palavra do Senhor.
Salmo didático de Etã, Ezraíta. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Pois eu disse, a misericórdia está edificada para sempre. Tu disseste, fiz uma aliança com o meu escolhido. Para sempre estabelecerei a sua posteridade. Os céus celebram as tuas maravilhas, ó Senhor. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Deus infunde grande terror na Assembleia dos Santos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como Tu és, Senhor, com a Tua fidelidade ao redor de Ti? Teve algum erro aí? Entendi, eu passei, né? Tá certo. Dominas a fúria do mar. Esmagastes o monstro Raabe e o mataste. Teus são os céus e tua é a terra. O norte e o sul, tu os criaste. O teu braço é poderoso. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Bem-aventurado o povo que conhece os gritos de alegria. Em teu nome se alegra o dia todo. Porque tu és a glória de sua força. Pois ao Senhor pertence o nosso escudo. Outrora falaste em visão aos teus santos. A um herói concedi o poder de socorrer. Encontrei Davi, meu servo. A minha mão estará sempre com ele. O inimigo jamais o surpreenderá. Esmagarei diante dele os seus adversários. A minha fidelidade e a minha bondade o acompanharão. Porei a sua mão sobre o mar. Ele me invocará dizendo, Tu és o meu Pai, meu Deus. Por isso, farei dele o meu primogênito. Conservarei para sempre a minha bondade para com ele. Farei durar para sempre a sua descendência. Se os filhos dele desprezarem a minha lei, se violarem os meus preceitos, então punirei com vara as suas transgressões, mas jamais tirarei dele a minha bondade. Não violarei a minha aliança. Uma vez jurei por minha santidade. A sua posteridade durará para sempre.
Ele será estabelecido para sempre como a lua. Tu, porém, o repudiaste e o rejeitaste. Quebraste a aliança com o teu servo. Arrastaste todas as suas muralhas. Todos os que passam pelo caminho o saqueiam. Exaltaste a mão direita dos seus adversários. Deixaste sem fio a sua espada. Fizeste cessar o seu esplendor. Abreviaste os dias da sua mocidade. Até quando, Senhor, ficarás escondido para sempre? Lembra-te de como é breve a minha existência. Quem é que pode viver e não ver a morte? Senhor, onde estão as tuas misericórdias de outrora? Lembra-te, Senhor, dos insultos contra os teus servos. Com que os teus inimigos, Senhor, têm insultado. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém. Amém e amém. Vamos orar, irmãos. Vamos pedir ao Senhor, mais uma vez, a sua graça sobre as nossas vidas, nesse momento em que nós vamos ler, meditar na palavra dele. Oremos. Santíssimo Senhor, acabamos de ler a Tua palavra está diante de nós, e temos consciência, Pai, que por meio do Espírito do Teu Filho, essa palavra por si mesma já fala às nossas mentes, aos nossos corações. Portanto, Senhor, pedimos que não somente possamos entendê-la, pois muito do que está aqui é bem claro diante dos nossos olhos, mas sobretudo que ela possa nos instruir na forma como nós devemos lamentar e na forma como nós devemos nos apresentar diante de Ti em oração. Nos ensina, ó Deus, a colocarmos diante dos nossos olhos sempre as Tuas promessas e lamentarmos durante o tempo em que o Rei está ausente. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, no dia 11 de setembro de 2001, uma terça-feira, eu cheguei do trabalho, liguei a televisão, e aquilo que eu vi na televisão parecia uma cena de filme. Na verdade, quando eu vi, eu achava que estava vendo algum filme mesmo, era sério. Porque quando eu vi aqueles prédios em chamas, quando eu vi aqueles prédios atingidos por aviões e aquela cena se repetindo constantemente ali no noticiário, os aviões se chocando contra as torres repetidamente, se repetindo ali nos jornais, aquilo parecia que não era real. Aquilo parecia, de fato, uma cena de filme. E os atentados de 11 de setembro, irmãos, ou o atentado de 11 de setembro ficou fortemente marcado na memória dos americanos. E assim como nós costumamos marcar as épocas, os anos, como antes e depois de Cristo, muitos americanos costumam se referir ao tempo como antes do 11 de setembro e depois do 11 de setembro. Muitos americanos, se você conversar com eles, eles vão dizer para você onde eles estavam no exato momento em que as torres gêmeas foram atingidas por aqueles aviões. E para o povo judeu,
para o povo de Judá, irmãos, o seu 11 de setembro foi o ano de 586 a.C., quando Jerusalém foi invadida, o seu santuário foi destruído, o seu rei Zedequias, ou talvez Joaquim, antes dele, e o povo de Judá também depois foram levados como cativos para a Babilônia. Sem dúvida foi um evento que os judeus demoraram a acreditar que podia ser verdade. Era algo surreal para um judeu. Imaginar que o Senhor Deus iria entregar o seu próprio santuário, a própria cidade santa, nas mãos dos babilônios. Iria entregar o seu rei, o descendente de Davi, na mão dos babilônios, para ser humilhado. Zedequias foi cegado e levado cego para a Babilônia. E sem dúvida, irmãos, esse foi um evento marcante na vida dos judeus. E é por isso que muitos entendem que os Salmos 88, Salmo 89 foram inseridos nesse final do livro 3 dos Salmos, propositalmente. Não foi de forma casual. Foi para que os salmistas, os leitores e os ouvintes pudessem ler esse salmo, pudessem cantar esse salmo, depois do templo reconstruído, e serem lembrados daquele episódio fatídico da destruição de Jerusalém sobre os babilônios. Assim como depois do 11 de setembro, muitos crentes lotaram as igrejas, e muitos deles até mesmo leram o Salmo 88. Os judeus poderiam agora cantar, lembrando e lamentando com esses dois salmos, 88 e 89, aquele fatídico episódio. Então, irmãos, o que nós percebemos é que os salmos não foram arranjados seguindo um padrão cronológico de escrita. Conforme a data em que eles foram sendo escritos, eles foram sendo colocados ali nos livros dos salmos. Não. O que nós percebemos é que os salmos não estão arranjados dessa forma cronológica. Por exemplo, depois do Salmo 89, qual é o salmo que vem? O 90. E é um salmo de quem? De Moisés. De Moisés. Então, um salmo muito anterior a muitos outros desses salmos que nós temos no Saltério. Então, o que nós vemos é que os salmos foram arranjados e ganharam a sua forma final, como nós temos hoje, de uma maneira temática, uma ordem temática. E tudo leva a crer que esses dois salmos, 88 e 89, foram organizados aqui para expressar esse lamento de Judá diante da invasão dos babilônios, diante da destruição de Jerusalém. Isso não significa que esses dois salmos foram escritos ali naquela ocasião ou foram escritos depois dessa ocasião. Muitos entendem que tanto o Salmo 88 como o Salmo 89, principalmente se os autores a quem são atribuídos esses salmos, Etã e Emã, que são da época de Salomão, ou seja, uns 300 anos antes, né? Ou seja, provavelmente eles foram escritos em uma outra situação que nós não sabemos qual é. Principalmente quando a gente se depara aqui com o Salmo 89, que já parece descrever claramente uma destruição de Jerusalém e do seu rei. Parece que foi escrito quando os episódios ocorreram. Mas se esse Etã é o Etã, o sábio lá da época de Salomão, aqueles que o texto lá coloca como os mais sábios abaixo de Salomão, Etã, Emã, Asaf, outros. Então o salmo foi composto antes. Mas a forma como eles registram a sua poesia se aplica em diferentes episódios. É por isso que, quando as torres gêmeas foram atingidas, muitos cristãos puderam ler o Salmo 88 e expressar um profundo lamento diante da tragédia que aconteceu. É por isso que nós podemos hoje, diante de várias situações que nós vivemos, diante da situação política, diante da situação geopolítica do nosso mundo, nós podemos expressar os nossos lamentos usando esses salmos. Portanto, irmãos, esse salmo nos ensina a orar, lamentando pela condição do povo do Senhor nesse mundo, durante a ausência do rei Messias,
do rei prometido do Senhor, daquele que o Senhor mesmo prometeu que daria ao seu povo, daquele que reinaria para sempre e que o seu reino jamais teria fim. Então, quando nós lemos esse salmo, e nós vamos ter que passar bem rapidamente por ele, nós vamos perceber que o autor, ele começa expressando a sua determinação de cantar e de louvar ao Senhor, e não só cantar louvando, mas ele diz que ele vai proclamar a todas as gerações a fidelidade do Senhor. Então, Etan, aqui, ao começar essa oração, ele está determinado a cantar sempre as tuas misericórdias, e os seus lábios proclamarão todas as gerações a fidelidade do Senhor, a tua fidelidade. E esses dois termos, aqui traduzidos pela Almeida, como misericórdia e fidelidade, em outras Bíblias são traduzidos de outras formas. Por exemplo, o primeiro termo, traduzido da palavra hebraica resed, ele é um termo extremamente difícil de se traduzir. Não temos um equivalente na nossa língua. É um termo que expressa um relacionamento. É um termo que expressa uma lealdade a um relacionamento. Por exemplo, a NVI traduz como amor leal em muitos textos. Nesse aqui não aconteceu isso. Mas tem uma palavra hebraica específica para amor. Mas é a forma que os tradutores encontram para expressar isso. Talvez um modo da gente colocar esse termo, que o diferencie também do termo amor, é lealdade. Lealdade. A lealdade do Senhor. E a fidelidade é o outro termo aí do texto, que também vai se repetir ao longo dos salmos, traduzido às vezes de outras formas. Ele representa a veracidade do Senhor. A ideia é que o Senhor é leal em seu relacionamento de aliança com o seu povo. Ele é leal. E ele é veraz. Ele é fiel àquilo que ele prometeu. E ele vai cumprir. Então a determinação de Etan é primeiramente cantar as misericórdias do Senhor. É proclamar de geração em geração as fidelidades, a veracidade do Senhor. Como que o Senhor tem sido leal ao seu povo, como o Senhor tem sido veraz em todas as suas promessas. E então, depois de determinar louvar ao Senhor, ele coloca alguns motivos pelo qual ele louva o Senhor, porque ele canta ao Senhor, porque ele proclama a todas as gerações a fidelidade do Senhor. O primeiro é, obviamente, a fidelidade. A fidelidade do Senhor. A sua fidelidade ou a sua lealdade e veracidade. Aí no verso 2 a 4 ele expressa isso. Ele relembra como que o Senhor disse, ele relembra as promessas do Senhor. E ele relembra como que, e ele coloca nesses termos, a misericórdia está edificada para sempre. A tua fidelidade, tu a confirmará nos céus. Então ele está louvando ao Senhor primeiro porque o Senhor é fiel. E ele está dizendo, ela está edificada. É sólida. E o Senhor confirma nos céus. Então ele tem uma convicção de que o Senhor é leal e o Senhor é veraz. Que isso está edificado, isso está confirmado nos céus. E para fortalecer essa convicção, ele se lembra, ele recorda, ele traz à memória as próprias palavras do Senhor, no verso 3 e 4. Fiz uma aliança com o meu escolhido, jurei a Davi, o meu servo, para sempre estabelecerei a sua posteridade, firmarei o seu trono de geração em geração. Veja que o autor está louvando ao Senhor e ele está enfatizando alguns termos, repetindo sempre esses termos. Por exemplo, aqui na nossa tradução, a Nova Almeida, edificada, confirmarás, estabelecerei, firmarei. Então ele demonstra que ele tem uma convicção. Essas são as promessas de Deus. Isso está confirmado. Isso está firmado. Isso não pode ser abalado de forma alguma. Mas depois de louvar ao Senhor pela sua lealdade, pela sua veracidade, ele agora louva o Senhor pela extensão do domínio do Senhor. Ele vai descrever quão grande é o domínio, quão grande é o poder do Senhor sobre tudo, sobre todos. Ele descreve o Senhor
aí como sendo celebrado nos céus. Os céus celebram as maravilhas do Senhor. E que céus são esses? Ele vai descrever como sendo a Assembleia dos Santos. Uma referência aqui aos anjos do Senhor, em torno do trono do Senhor, aos querubins, aos serafins, todos os seres espirituais, todos os santos na presença dele, louvam a sua fidelidade. Aí ele continua exaltando o Senhor, mostrando que ninguém é comparável a ele. Ninguém nessa Assembleia de Santos se iguala ao nosso Deus. E então ele diz que ninguém entre os seres celestiais é semelhante ao Senhor. É uma pergunta, né? Mas a pergunta já tem a sua resposta. É uma pergunta retórica. Ninguém é semelhante. E aqui, literalmente, é entre os filhos dos deuses. Quem é semelhante? É uma referência provável aos anjos, mas naquele contexto pagão de Canaã, aqui também era uma afronta aos deuses pagãos, dizendo: ninguém entre esses que se dizem deuses são comparáveis ao nosso Deus. E ele continua louvando, exaltando ao Senhor, o Senhor dos exércitos. Quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. Ou seja, olha em volta de todos os santos, todos os anjos, todos os querubins, serafins. Quem é comparável? E a resposta é: ninguém é comparável, ninguém. E ele continua então louvando e descrevendo esse domínio do Senhor como aquele que tem um domínio extenso e que domina a fúria do mar quando as suas ondas se levantam. E ele descreve esse domínio do Senhor também no verso 10, dizendo que esmagaste o monstro Raabe e o mataste. Com o seu braço forte dispersaste os teus inimigos. Na mitologia ali do Antigo Oriente Próximo, eles entendiam que havia alguns monstros marinhos. Raabe era um deles, Leviatã era um outro deles. E aqui o autor mostra que sobre essa criatura mítica, mitológica, misteriosa, o Senhor tem poder sobre ela. Mas aqui provavelmente não é uma referência ao monstro em si, mas aquilo que em outros textos é tomado como símbolo do Egito. O Raabe aqui, como lá em Isaías 51, Isaías 30, Salmo 87, Raabe é usada como um símbolo do Egito. E o que o texto está mostrando e o que o salmista está celebrando é que o Senhor é aquele que tirou o seu povo do Egito. Que ele destruiu o Egito. Ele matou Raabe, o monstro marinho. E ele livrou o seu povo. Com seu braço forte dispersaste os teus inimigos. Ele está usando esse monstro como um símbolo desse inimigo do Senhor do passado, que era o Egito. E o salmista está fazendo isso por quê? Porque ele está querendo lembrar da extensão do domínio do Senhor. Ele está lembrando que o Senhor não tem domínio só sobre Israel, só sobre Judá, que o Senhor tem domínio sobre todo o mundo. Por isso que ele vai, em seguida, descrever aí o céu e a terra, o norte e o sul, ou seja, os extremos. E para dizer, sobre tudo isso, o Senhor domina. Sobre tudo isso, o Senhor demonstra o seu poder. Mas em seguida, no verso 14 a 18, o salmista continua louvando ao Senhor. E agora ele exalta o Senhor pelo seu caráter justo. O Senhor é justo em seu caráter. O Senhor é correto em tudo aquilo que ele faz. E então ele lembra e celebra que justiça e direito são os fundamentos do seu trono. Graça e verdade te precedem. Aqui, graça e verdade é a tradução das mesmas palavras que o salmo inicia. Podemos traduzir como lealdade e veracidade. Lealdade e veracidade. E o que o salmista está mostrando, olha, o Senhor governa, e Ele governa conforme um caráter justo. Irmãos, como nós gostaríamos de ter governantes assim. Que a gente pudesse dizer que esses governantes têm a justiça e o direito como fundamentos do seu trono. Que graça e verdade, ou lealdade e veracidade precedem.
Mas nós não podemos dizer dos nossos governantes isso. Mas do Senhor nós podemos dizer. Ele é veraz, Ele é justo. Então ele celebra, e ele vai dizer que esse povo deve se alegrar, nós devemos nos alegrar, diante de um Deus assim, diante do Senhor assim, de um Deus que reina com um caráter santo, com um caráter bondoso, com um caráter justo. E assim que nós devemos celebrar o Senhor. O verso 18, o salmista também celebra dizendo: pois ao Senhor pertence o nosso escudo, e ao Santo de Israel o nosso rei. Aqui é uma divergência como traduzir. Alguns entendem, por exemplo, que o texto está dizendo que o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é o nosso rei. Sim, nós temos escudos na terra, sim, nós temos reis na terra, mas o Senhor é o nosso verdadeiro escudo, o Senhor é o nosso verdadeiro rei. É possível ser traduzido assim, mas parece que, tomado literalmente, o Salmo realmente está dizendo que o nosso escudo, a nossa proteção na terra está nas mãos do Senhor. Que o rei terreno, que os governantes terrenos estão nas mãos do Senhor. É ao Senhor que pertence eles. E que o Senhor, então, nesse seu domínio justo, Ele tem esse nosso escudo de governantes humanos, de reis humanos, nas suas mãos. Porque Ele é soberano sobre todos. Mas então, irmãos, numa segunda parte aqui do texto, nós aprendemos também a lamentar, relembrando as promessas divinas. Relembrando as promessas divinas. Não só nós devemos lamentar, exaltando ao Senhor pela sua lealdade e veracidade, mas nós devemos lamentar, relembrando e tendo diante de nós as promessas do Senhor, está aí dos versos 19 a 37. E o salmista, então, ele está colocando diante dos seus olhos tudo aquilo que Deus prometeu. E ele está pegando especialmente a aliança que Deus fez com Davi. Está novamente celebrando essa aliança, está rememorando essa aliança. E o verso 19 começa: outrora falaste em visão aos teus santos e disseste. Então ele relembra o que Deus falou, o que Deus prometeu. Conforme a gente vê, por exemplo, em 1 Samuel 16, em 2 Samuel capítulo 7. E o salmista celebra isso. Celebra que o Senhor prometeu um herói que pode nos socorrer. Um herói que não nos deixa só. Um herói que não nos decepciona. Um herói que vai nos socorrer de fato. Ele diz que do meio do povo exaltei um escolhido. Deus elegeu um homem. Elegeu um homem para ser esse governante, para ser esse herói. Aí ele relembra que esse homem na terra foi Davi, o seu servo, que foi ungido pelo Senhor, que foi escolhido pelo Senhor para governar. E então ele relembra a promessa desse rei protegido. Ele não só é um rei escolhido, como a gente vê nos versos 19 a 20, mas ele é um rei protegido pelo Senhor, guardado pelo Senhor, conforme as promessas do próprio Deus, do verso 21 a 25. Então ele está dizendo: o Senhor escolheu esse rei, o Senhor prometeu que vai guardar esse rei, e que esse rei vai permanecer para sempre. Então no verso 26 ao 29, ele relembra aí a promessa de um rei que é favorecido de uma maneira muito especial pelo Senhor. Ele diz que esse rei irá invocá-lo: tu és o meu Pai, o meu Deus, a rocha da minha salvação. Por isso eu farei dele o meu primogênito, é o que o Senhor diz. Então esse rei teria um relacionamento favorecido diante do Senhor. Deus o trataria como filho, e ele trataria Deus como o seu pai. Ele seria o primogênito, porque o primogênito é o herdeiro do reino. Isso tudo atribuído a Davi, foi a promessa que Deus fez a Davi. E a garantia de que a sua lealdade e a sua veracidade, a lealdade e a veracidade para com a aliança, seria mantida para com Davi. E então do verso 30 a 34, ele relembra aí a promessa de que esse rei é um rei que vai ser corrigido também pelo Senhor. Que Deus vai
o tempo todo corrigir esse rei, corrigir os seus descendentes para que eles andem no caminho do Senhor. Então o Senhor prometeu também a Davi que se os filhos dele desprezassem a lei, os mandamentos do Senhor, eles seriam corrigidos. Deus usaria chicote de homens, exércitos humanos para corrigir esse rei, para discipliná-lo, para que ele então pudesse andar nos caminhos do Senhor. E o verso 35 a 37 expressa aí também essa lembrança da promessa de que esse rei é um rei perpétuo. Esse rei é o rei perpétuo. Aqui uma referência à dinastia de Davi, que Davi sempre teria um descendente para se assentar no seu trono para sempre. E o Senhor jurou. Olha como o salmista recorda isso: uma vez jurei por minha santidade, nunca mentiria a Davi, a sua posteridade durará para sempre. O seu trono como o sol diante de mim será estabelecido para sempre como a lua e como fiel testemunha nos céus. Então, o Senhor prometeu que sempre haveria um descendente no trono de Davi, que jamais deixaria de haver tal descendente. E ele usa esse símbolo aí do sol e da lua, que são astros estáveis nos céus, que vem geração, vai geração, vem séculos e vai séculos, e eles permanecem lá, firmes. Do nosso ponto de vista humano aqui, imutáveis. E ele está dizendo: Davi será assim, como o sol diante de mim, estabelecido para sempre como a lua e fiel testemunha nos céus. Irmãos, como é bonito a forma como Deus lida com aqueles que são seus. E a forma como Deus lida com Davi. E as promessas que Deus faz a Davi. E é isso que o salmista celebra, louva a Deus. Porque Deus, Ele é leal e veraz. Porque Deus é aquele que faz promessas e cumpre as suas promessas. Mas do verso 38 a 45 o salmo muda radicalmente. Toda essa certeza parece se esvair. Toda essa convicção parece que foi embora. O salmista está perplexo agora. E ele lamenta com muito pesar a ausência do rei divino que Deus prometeu, que ele acabou de celebrar. Então o que nós aprendemos aqui também nos versos 38 a 45 é a lamentar pesarosamente pela ausência do rei divino. E ele vai expressar esse lamento. Esse lamento, primeiramente, do verso 38 a 39, um lamento pela rejeição do rei. Ele descreve aqui que esse rei foi rejeitado. Rejeitado pelos homens? Não. O texto diz aqui, tu, porém. O texto é bem enfático. Ele está dizendo: o Senhor fez isso. O Senhor o repudiaste, o rejeitaste. O Senhor se iraste contra o teu ungido. E aqui tem um termo forte no verso 39. Quebraste a aliança com o teu servo. Profanaste a sua coroa jogando no chão. Então veja que as palavras são fortes e são duras. E é o que o salmista está sentindo diante da situação de Jerusalém. É o que o salmista está sentindo diante da destruição da cidade e diante da morte e da ausência do seu rei. E então ele expressa um lamento pela derrota do rei, verso 40 a 43. Arrasaste todas as suas muralhas, reduziste à ruína as suas fortificações. Tudo foi destruído, tudo foi devastado pelos babilônios. O templo foi destruído, foi saqueado. A Arca da Aliança nunca mais se soube o destino dela. Provavelmente foi queimada, embora muitos aí ficam tentando achar a Arca da Aliança. Quando Isaías disse assim que depois que o Senhor tivesse um relacionamento conosco, jamais iremos dizer: a Arca da Aliança, a Arca da Aliança. Porque aquilo se tornou um objeto de adoração e de idolatria do povo. Porque aquele povo achava que porque ali tinha um templo, porque ali estava a casa do Senhor, porque ali estava a Arca da Aliança, ali jamais seria destruído. E foi justamente o que o Senhor fez. Deus arrasou. Deus arrasou todas as suas muralhas. Reduziu a ruína as fortificações.
Todos que passavam saqueavam, como diz o verso 41, e se tornou um deboche para os seus vizinhos. Um deboche para os vizinhos. E veja que aqui ele está descrevendo o rei. Mas lembra, o rei representa o povo. A zombaria contra o rei é a zombaria contra o povo também. Porque ele é representante do povo. Então é um deboche dos vizinhos, dos povos em volta. É dito aí que Deus exaltou a mão dos seus adversários e deixou ele completamente desprotegido. Se você observar, irmãos, quando o salmista celebra as promessas do Senhor, basicamente aqui na segunda metade do salmo, ele está dizendo que tudo aquilo que Deus prometeu está sendo jogado em terra. Prometeu protegê-lo, não protegeu nada, entregou na mão dos inimigos. Prometeu fortalecer, não, cegou o fio da sua espada. E ele ficou sem defesa alguma. Ele lamenta pela humilhação desse rei. Então o rei não só foi derrotado, mas ele descreve aqui nos versos 44 e 45 a humilhação completa dele. Fizesse cessar o seu esplendor, deitaste por terra o seu trono, abreviaste os dias da sua mocidade e o cobriste de vergonha. Cobriste de vergonha. E aqui o Salmo coloca uma pausa, conforme alguns intérpretes. A NVI, por exemplo, traduz aí um termo selá como uma pausa. Porque diante de tudo isso, irmãos, o que a gente pode fazer? É realmente refletir diante de tudo aquilo que o Senhor fez com Jerusalém, diante de tudo aquilo que Deus fez com os descendentes de Davi ali em Jerusalém. Mas o Salmo não termina aí. Depois dessa pausa nós temos um lamento que continua agora por meio de oração. E aqui muitos intérpretes entendem que aqui é a própria voz do rei que é representada pelo salmista. Que na primeira parte seria o próprio salmista falando como o povo de Deus, mas que agora é o próprio rei quem fala, é o próprio rei quem ora. E aqui nós aprendemos a lamentar suplicando pela ação divina. É isso que o rei, se essa interpretação está correta, faz. Primeiro nós vemos então um rei que ora. Até quando, Senhor? Até quando? É uma queixa que nós vemos se repetir em muitos salmos de lamento. Até quando isso vai acontecer? É uma frase, irmãos, que indica que o sofredor tem estado há muito tempo em sua dor e ele não vê alívio, ele não vê tempo, um tempo que termine essa dor. Ele não vê findar o seu lamento, a sua tristeza, a sua angústia diante daquilo. Então ele só pode dizer: até quando, Senhor, ficará escondido para sempre? Até quando a tua ira queimará como fogo? Lembra-te como é breve a minha existência. Terias criado todos os filhos dos homens? Em vão todos os filhos dos homens. E ele lamenta por isso. Mas então, ele implora a Deus: Senhor, onde estão as tuas misericórdias de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade? Lembra, Senhor, dos insultos contra os teus servos. Então ele fala: Senhor, lembra. Em outras palavras, atende, Senhor. Cumpre as tuas promessas, que eu quero proclamar de geração em geração. A sua lealdade, a sua veracidade. Cumpre. E o Salmo, então, ele termina e também encerra o livro dos Salmos da maneira mais apropriada possível. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Então, isso aqui não só é o término, irmãos, do livro dos Salmos, mas é o término do próprio Salmo. Então veja que, apesar de toda a angústia, de toda a lamentação, esse lamento ainda é feito num contexto em que ele tem diante de si a lealdade e a veracidade do Senhor. Ele tem diante de si o poder e a extensão do reino do Senhor. Ele tem diante de si as promessas do Senhor. Então, quando ele lamenta nesse contexto das promessas. E ele está perplexo, porque não temos um rei, nós temos um rei. Mas nós também devemos lamentar
lamentar porque esse rei está ausente. Enquanto nós vivemos nesse mundo, nós devemos ter a consciência de que temos um rei, temos como certas promessas do Senhor, mas devemos ser conscientes da realidade de que esse rei não está presente hoje. De que ainda não vimos toda essa justiça desse reino de Deus cumprida nessa terra, cumprida nesse mundo. E nós devemos sim lamentar. Então, irmãos, quando nós olhamos para o estado do nosso mundo, e não precisamos nem muito longe, né? Nosso país, nós devemos nos lembrar aquilo que o autor diz. O momento mais importante para acreditar que as promessas de Deus nunca falham é quando elas parecem ter falhado. Ou quando elas parecem bem demoradas para se cumprir. É nesses momentos em que parece que o Senhor não está fazendo nada que nós precisamos, como salmista, primeiramente, relembrar as promessas do Senhor. Porque quando fizermos isso, o nosso lamento será temperado com essas promessas, com essa convicção do caráter justo de Deus, de que Ele é leal, de que Ele é veraz. Hoje nós podemos não sofrer e lamentar com a rejeição e a ausência do rei davídico em Jerusalém, como Etã e os judeus fizeram. Mas ainda hoje nós cremos, nós que cremos em Cristo, nós podemos ainda sofrer e lamentar com a demora da sua vinda, com a demora da sua promessa. É isso que o apóstolo Pedro fala na sua carta. Ele fala lá no capítulo 3 de homens que estavam zombando. Onde está a promessa da sua vinda? Desde que os nossos pais dormiram. Cadê? Cadê a sua volta? E muitos zombam, muitos zombam. E eu creio que até muitos na igreja, até às vezes duvidam que isso seja verdade. Mas Pedro nos lembra o seguinte, ele não retarda o Senhor as suas promessas, como muitos as julgam demoradas, mas ele é paciente. Ele é paciente, não querendo que nenhum dos seus se perca, mas que todos alcancem o arrependimento. Então o Senhor aguarda que os seus se apeguem ao Senhor, se apeguem a esse rei ausente, confie nesse rei que vai vir, suplique por esse rei, porque o apóstolo Pedro diz lá que nós devemos apressar o dia da vinda do Senhor. E como nós fazemos isso? De duas formas. Nós que somos eleitos do Senhor, nos convertendo de fato ao Senhor, por meio do Evangelho. Levando o Evangelho para que os eleitos possam ouvir a mensagem desse rei que está ausente, que veio, está ausente e vai voltar. E orando, é clamando pela ausência dele, é ansiando por ele, é desejando a sua vinda, para que ele estabeleça esse reino de justiça, reino de lealdade, um reino de veracidade, diferente daquilo que nós vemos em nosso mundo, irmãos. Nós ansiamos por um rei que nos governe para sempre com a bênção do Senhor. Mas isso não se cumpre em nenhum governante humano. Que a nossa tentação corriqueiramente, irmãos, é confiar em algum rei humano para cumprir isso. E nenhum rei humano vai cumprir isso. É por isso que nós precisamos ansiar e lamentar a ausência do verdadeiro rei, que é o Senhor Jesus. Então lembre-se, o momento mais importante para acreditar que as promessas de Deus nunca falham, que o Senhor é leal e veraz, é quando elas parecem ter falhado, ou quando elas parecem ser muito demoradas. Então o Salmo 89, irmãos, ele é um dos melhores exemplos de uma profecia que não foi cumprida no Antigo Testamento. E ela nos impulsiona em direção ao Novo Testamento, onde nós descobrimos o seu cumprimento em Cristo. Você se lembra lá do grito de lamento também de Apocalipse 6:10? Até quando, Senhor, não irá vingar o nosso sangue daqueles que habitam na terra? É o que os eleitos e santos que partiram clamam diante do Senhor. Até quando? Até lá no céu. Até quando? Até quando? E o Senhor diz para eles descansarem. E no final de Apocalipse, nós vemos que essa pergunta ela tem uma resposta. E a resposta vem da boca do próprio Senhor Jesus Cristo, o Rei Divino. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e darei a todos de acordo com o que ele fez. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro, o último,
o princípio e o fim. E como que Apocalipse termina? Amém. Amém. Vem, Senhor Jesus. Portanto, irmãos, que possamos expressar o nosso lamento usando essa oração. Não por um rei humano, não por um presidente humano, mas pelo verdadeiro rei, um rei divino, que tem um trono estabelecido para sempre. É nele que nós precisamos colocar nossa esperança. É por sua ausência que nós precisamos lamentar até que ele venha e orar insistentemente. Irmãos, o Senhor nos deu uma forma de nós nos lembrarmos da sua ausência. O Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele celebrou a ceia com os seus discípulos. E um dos propósitos que o Senhor nos dá para essa ceia é anunciarmos a sua morte até que ele venha. Ou seja, o rei está ausente, o Senhor está ausente. E ao participarmos da ceia do Senhor, nós estamos lembrando. Também nós lamentamos, porque o rei está ausente. O Senhor Jesus disse que ele iria e que o coração dos seus discípulos estariam tristes por causa da sua ausência. Mas que ele não deixaria só, ele daria o Consolador, daria o Espírito dele, que assim como Etã, Emã, clamam a própria oração do Senhor, também em nós ele lamenta e clama pela presença do Senhor. Então, quando participamos da ceia, nós anunciamos a morte do Senhor, do Rei que veio, morreu, sofreu a afronta dos povos, levou no peito a injúria que era contra nós, como nosso representante, para nos salvar. E ao participarmos da ceia, nós clamamos para que o Senhor venha, para que o Senhor venha. Mas não só clamamos, a ceia é um meio de graça. A ceia, irmãos, é um meio da presença real de Cristo. Não a presença física, como outros creem, que Cristo está em corpo e sangue aqui. Não. Mas que Cristo, por meio da nossa participação em fé na ceia, ele está espiritualmente presente. Ele se faz presente em nós e ele nos alimenta com a própria natureza espiritual dele. Portanto, irmãos, que ao participarmos da ceia do Senhor, possamos ter essa consciência de que temos um rei eterno nos céus, mas ele está ausente por enquanto aqui. E até lá nós clamaremos, vem Senhor Jesus. É o que a igreja deve clamar, vem Senhor Jesus.